Olá, estamos começando mais um Sabatina, um programa para os professores da Escola Sabatina para eles aprenderem a tornar a classe muito mais viva, muito mais interativa. Em vez de fazerem uma palestra sobre a lição, para provocarem diálogo, conversa, para que o aprendizado seja mais profundo. E hoje nós estamos começando uma nova temporada, nós estamos estudando o Evangelho de João. Essa semana vai ser muito boa e hoje nós temos conosco, nessa nova temporada, o pastor Marcelo Moura. Pastor, obrigado por estar com a gente, vai ser uma bênção estar com você. Olá, pastor Natal, é um prazer a gente poder compartilhar um pouquinho mais do conhecimento nessa que pode ser, a sua classe de professores online, Sabatina. Seja muito bem-vindo. E pastor, como é o nosso costume, nós fizemos na temporada anterior, nós sempre lemos um trecho do livro que o pastor Márcio Araújo estava chamando na série anterior de O Livro Esquecido, que é o livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. E aqui eu gostaria de ler um trecho para nós hoje, para manter a tradição, que está na página 10. Na página 10 é dito assim: a Escola Sabatina é um campo missionário e nessa importante obra devemos manifestar muito mais espírito missionário do que se tem manifestado até aqui. E ela continua dizendo: a Escola Sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas para Cristo. A Escola Sabatina. Não é impressionante isso, pastor Marcelo? É impressionante porque muitas vezes as pessoas não conseguem mensurar a importância de você passar uma lição e alcançar o coração da pessoa que está sentada ali. Talvez porque a pessoa que está sentada ali é membro da igreja e a gente acha que não tem tanta importância. Mas é o que nós conhecemos como missão de dentro para dentro, não somente de dentro para fora. E como nós entendemos, se a Escola Sabatina for bem dirigida, ela tem condições de atrair as pessoas mesmo para Cristo. Por isso, convide amigos para participarem da lição também. Da maneira como nós planejamos fazer, como um diálogo, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar impressionadas com o aprendizado, com a amizade e vão voltar. Vai ser um grande campo missionário. E pastor, que lição boa, não é? Falar de João e ouvir de João sempre é crescimento, porque Sempre. João ressalta Jesus Cristo. Exatamente. Ouvir de Jesus é fantástico. E nessa lição, João procura enfatizar 7 milagres dos vários que aconteceram, que nós temos nos outros evangelhos. João fala de 7 milagres e desde o primeiro ele chama de sinais. Ele fala, este foi o primeiro sinal. E aí, professor da Escola Sabatina, professora, em vez de nós fazermos uma explicação de tudo isso, é legal nós perguntarmos para os membros, não é? Para gerar esse diálogo. Por que será que Jesus chama os milagres, aliás, João chama os milagres de sinais? Pastor Marcelo, qual é a sua opinião? Por que será? Olha, sem dúvida, quando se reflete um pouco no livro de João, percebe-se o esforço que João tem em identificar Jesus como Messias e como Filho de Deus, e sendo o próprio Deus. Né? Eu costumo dizer que se nós não cremos que Jesus é Deus, para não crer, tem que arrancar o Evangelho de João da Bíblia. E João, então, se esforça em identificar o cronograma, vamos dizer assim, as profecias do Filho de Deus, que é o Messias, na vida de Jesus Cristo. Por isso, ele chama cada um, na minha opinião, é um sinal que isso é verdadeiro. Muito bom, são sinais que apontam que Jesus é Deus, não é? Exatamente. E é interessante, professor ou professora da Escola Sabatina, nós enfatizarmos que João sabia que existiam muitos outros, mas ele escolheu estes 7, porque para ele era o suficiente para indicar que Jesus é o Messias. É interessante até nós lermos, eu deixei aberto aqui a minha Bíblia, com os alunos, depois da conversa boa, o finalzinho do capítulo 20, João diz assim, no último versículo, aliás, nos 2 últimos versículos do capítulo 20. Na verdade, ele diz, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ele reconhece isso. Estes, porém, estes 7, não é, que ele coloca, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida nele. 7 sinais, 7 milagres. Mas, pastor Marcelo, tem uma outra coisa que a gente pode perguntar para os alunos para gerar conversa. É melhor do que a gente querer só explicar. Claro.
nem todo milagre é de Deus, não é? Uhum. Como é que a gente pode fazer para saber se um milagre é de Deus? Quais são os perigos de acreditar em um milagre que não é de Deus? Isso é muito importante, Natal, porque hoje a crença em milagres está relacionada com a crença na fé cristã. Muitas pessoas acabam, entre aspas, acreditando em uma igreja, em um pastor, em um líder, porque ele fez algum sinal e algum milagre. Entretanto, a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 24, que nós devemos conhecer os verdadeiros profetas, aqueles que procedem de Deus, porque muitos, né, estão aí por mundo afora pregando coisas que não é de Deus, em nome de Deus, e realizando atitudes que se chamam de milagres, mas na verdade não vêm de Deus. Então é importante nós irmos à Bíblia para reconhecer esse milagre. E acreditar em um milagre que não veio de Deus é perigoso, porque com certeza vai ter perigo aí, né? Doutrina errada. Exatamente, porque o milagre, quando executado, traz credibilidade. O inimigo de Deus sabe disso. E por isso ele faz os falsos milagres ou as falsas ajudas para que então as pessoas possam acreditar naquilo que não é verdadeiro. Então, professor, professora, vocês podem ter essa conversa legal. Essa foi a resposta do pastor Marcelo, mas os alunos podem falar muitas outras coisas, né? O diabo também sabe fazer milagre, os milagres falsos podem desencaminhar a pessoa e muitas outras coisas, né? E quais são os critérios para a gente reconhecer? O pastor falou que é a Bíblia, não é? A pessoa tem que ir para Deus, para a igreja, os mandamentos nunca vão ser negados. Tem muitas respostas possíveis. E eu quero dizer para vocês que as perguntas sugestivas para você fazer para a sua classe estão no link aqui do vídeo. Você pode olhar abaixo no vídeo, na descrição do vídeo, e você vai encontrar um PDF com as perguntas sugestivas para você fazer. Mas você pode fazer outras ainda também. Por exemplo, uma que não está no PDF, pastor Marcelo, Jesus, o primeiro milagre foi transformar água em vinho, não é? E muita gente diz que o vinho era alcoólico, muita gente diz isso. E a gente pode, em vez de falar para os alunos, olha, esse vinho não tinha álcool, tal, a gente pode perguntar, como que a gente sabe que o vinho que Jesus deu não podia ser alcoólico? Quais são as evidências bíblicas de que o vinho não podia ser alcoólico? Né? E aí tem muitas respostas. Porque o vinho desencaminha, o álcool, né? O álcool desencaminha, o álcool vicia e tantas outras coisas. Não é, pastor? Exatamente. E também vale a pena ressaltar, Natal, que hoje a arqueologia científica já identifica que naquela época havia-se como conservar o suco de uva sem a fermentação. Tem vários vídeos do pastor Rodrigo, Dr. Rodrigo Silva mostrando isso. Explicando isso. Então, o que me parece, muitas vezes, é que isso acaba sendo uma desculpa para se beber não somente o vinho, mas outras bebidas alcoólicas também. Então, você vê quantas perguntas. Então, seria interessante perguntar também, por que seria ilógico Jesus servir um vinho com álcool, mandar o povo tudo embora para casa bêbado? Seria ilógico Jesus fazer isso. Mas uma outra pergunta interessante, professor, professora, é que Jesus fez uma outra cura depois, em que ele perguntou para um paralítico se ele queria ser curado. Mas tem um detalhe interessante aqui que eu gostaria de olhar com vocês, que está em João, no capítulo 5, no versículo 6. E eu vou fazer essa pergunta aqui para o pastor Marcelo. Olha só que interessante, pastor. Lá em João capítulo 5, verso 6, diz assim, ó, Jesus, vendo-o deitado, e olha que interessante, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Então, esse é um detalhe interessante. Jesus sabia que ele estava assim. Jesus sabia que ele queria ser curado. E a gente pode perguntar para os alunos, por que será que Jesus perguntou isso mesmo sabendo da resposta? Não somente naquela ocasião, mas hoje, um dos atributos de Deus é a onisciência. Ou seja, Jesus, que é Deus, sabe todas as coisas, e aí nos cai uma pergunta, né? Que é exatamente essa que você está fazendo. Se Deus sabe todas as coisas, qual é a necessidade de eu falar a Ele, ou fazer um pedido da oração? É verdade. Mas sabe, Natal, existe algo assim incompreensível na oração. Na oportunidade, no privilégio de nós verbalizarmos o nosso pedido, o nosso anseio, a nossa submissão à vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, sem dúvidas, isso nos muda. Com certeza. Porque a oração não tem o objetivo de mudar a Deus, mas tem o objetivo de nos mudar. E é um instrumento fantástico. Até tem um pensamento que se diz assim que ou a oração nos afasta do pecado ou o pecado nos afasta da oração. Muito então, bom. quando nós oramos constantemente,
Deus utiliza desse instrumento de falar, de pedir, para o nosso benefício. Nossa, que lição que nós temos aqui, não é verdade? A oração é nós abrirmos o coração a Deus não para informar, porque Ele já sabe, como Claro. nós vimos, mas é para deixar o coração aberto, ter um canal aberto para Deus nos transformar. Para deixar que Ele lição. possa agir dentro do nosso Que lição coração. Né? maravilhosa. E o homem aproveitou a chance. Sim, Senhor, eu quero. Ninguém me põe na água, né? Uhum. Eles achavam que a água era agitada, mas era um pensamento deles na época, né? Quem pulasse primeiro sarava. E ali tinha vários ensinamentos para nós, né? Não só a oportunidade do homem ter o privilégio de falar a Deus, mas de todos também que observavam aquela cena, de ver que um pecador, quando se aproxima de Jesus ou de Deus, é sempre atendido. Quando ele é sincero, o Senhor sempre atua. Por isso a importância. Cristo poderia simplesmente chegar e fazer um milagre, mas ele fez uma questão, acho que também didática, de nos ensinar que precisamos pedir a Ele. Muito bom. Olha as bênçãos que nós temos na lição da Escola Sabatina. Imagine se você convidou um amigo, uma amiga para participar e ver essa conversa profunda, baseada na Bíblia. Como nós lemos a princípio, a Escola Sabatina é um dos mais eficazes métodos de trazer pessoas a Cristo. Pastor, mais uma pergunta interessante que nós extraímos da lição. A lição pergunta por que os discípulos ficaram com o coração tão endurecido, apesar das evidências dos sinais que Jesus estava dando. Os milagres de Jesus, em vez de torná-los mais receptivos a Jesus, diz que eles ficaram com o coração mais duro. Por que será que as pessoas endurecem o coração para Cristo e como nós podemos evitar que o nosso também fique duro? Realmente, acredito, podemos assim observar o quanto os líderes judeus eram orgulhosos, né? Uhum. E quando nós olhamos tudo isso, a primeira coisa que me vem ao coração é o quanto eu estou sendo orgulhoso também em alguns departamentos da minha vida, a ponto de não deixar que Deus faça a obra. O que eu estou retendo para mim? E no caso, aqueles líderes estavam retendo o poder, né, retendo a atenção do povo, eles estavam enciumados com Jesus Cristo. E esse orgulho foi tão grande que os impediu, que a maior maldição não era eles perder o controle das pessoas, mas eles fecharem o coração para Jesus. Uhum. E a pior coisa que pode acontecer para a gente é que a gente deixe que o nosso orgulho nos impeça de fazer que Deus faça a transformação que precisa fazer. Por isso não reconheceram. Agora, a pergunta que nos cabe é, será que nós estamos reconhecendo as nossas faltas? Isso é importante para nós. Será que a gente está deixando que Deus faça o trabalho, colocando de lado o nosso orgulho, o nosso amor próprio, né? Se nós não permitirmos que Deus faça isso em nós, nós também vamos ter o coração endurecido. E vamos seguir o mesmo caminho deles. Por maiores que sejam as evidências, os sinais, não é, de Jesus. Exatamente. Que lições. O nosso tempo está quase terminando, mas tem um ponto que você não pode deixar de discutir em classe com os alunos, que é o momento em que Jesus cura uma pessoa, mais um sinal, no sábado. E os judeus tinham desenvolvido um sistema de guardar o sábado que era um absurdo, era um fardo, era um peso. E o texto diz que Jesus o curou no sábado, porque Deus trabalha até agora, Jesus disse, não é? E o texto diz que os judeus queriam prender Jesus, queriam matá-lo, porque ele estava quebrando o sábado. E aqui muita gente pensa que Jesus estava quebrando o sábado do quarto mandamento. Essa é uma pergunta interessante para a gente fazer e gerar essa discussão e deixar bem claro. E eu faço para o pastor Marcelo aqui. Pastor, como que a gente sabe que Jesus não estava quebrando o sábado do quarto mandamento, mas o sábado do jeito que os fariseus criaram? Por que seria tão ilógico a gente imaginar que Jesus estaria quebrando o sábado? Como nós sabemos, eles tinham centenas de leis acrescidas, né? Uhum. Que foram inseridas aí dentro do formalismo religioso. E é interessante notar que João faz questão de dizer que a ideia de quebra do sábado era algo dos líderes, né, judeus, e não que Jesus estava quebrando o sábado, mesmo porque Cristo é o criador do sábado. O que ele estava fazendo, e entendemos muito bem, é ensinando como guardar o sábado, como se relacionar com o descanso do Senhor. E sem dúvida, quando ele fala sobre trabalho, e aí é uma coisa interessante, que Deus trabalha até hoje. E qual trabalho Deus tem feito na nossa vida e na vida das pessoas? Deus tem nos salvado, nos curado, nos protegido, nos guiado. E eu pergunto a você, mediante essa declaração, e você pode fazer aos seus alunos também, esse tipo de trabalho nós não temos que fazer no sábado, salvar, guiar, ajudar, alimentar. É o trabalho que Deus faz até hoje.
Muito bom, pastor. Olha quantas lições, amigos. Essa lição já está começando muito boa, não é verdade? Então permaneça com a gente todas as quintas à noite. Nós vamos soltar esse vídeo com a intenção de ajudar os professores. Pastor Marcelo, muito obrigado por estar com a gente. Eu gostaria que você fechasse com uma oração. Ok, vamos orar então. Eu convido a você a nos acompanhar nesse momento. Querido e bom Deus, graças te damos pelo livro de João e pela oportunidade de aprender muito mais sobre o Evangelho, porque o Senhor chamou um profeta para falar sobre Jesus Cristo. Abençoe as nossas unidades da Escola Sabatina, abençoe a cada professor, a nossa igreja, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente sábado, uma ótima Escola Sabatina.